Vamos lá. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 10 ao 17. Pronto, está aí. Vou reiniciar a leitura. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai eterno, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai Santo. Em nome do Teu Filho, te agradeço pela oportunidade que me é dada. E que a cada dia, Pai Santo, eu possa entender o meu chamado, eu possa entender a minha missão e não retroceder. Mas que eu possa ter longânimo, Senhor Deus, não possa desistir em nada, Senhor Deus. E que a cada dia eu possa buscar conhecer mais e mais a Tua vontade, Senhor Deus. Que eu possa me debruçar nas Sagradas Escrituras. Usa-me como instrumento da Tua palavra, Pai amado. E fala através de mim o que o Senhor queres para nós e para o Teu povo. Pois é em Cristo que assim eu te oro. Amém. Amém. Carta de Paulo ao seu filho amado Timóteo. Timóteo é uma das cartas onde ela é bem objetiva, onde ela é endereçada ao sujeito, ela é endereçada a alguém. Paulo escreve a Timóteo. As demais cartas de Paulo, as outras cartas de Paulo, você pode observar que ele geralmente endereça a igrejas. Próprio Coríntios, Gálatas, Éfeso, você observa que é a igreja. E já aqui em Timóteo ele é bem específico, ele vai lembrar do seu filho na fé, Timóteo. Paulo, a gente percebe que Timóteo ele já escreve em um tom de despedida. Afinal de contas, Paulo estava preso sob o domínio do Império Romano. A data é bem complicada para a gente assegurar uma data, talvez por volta do ano 60 a 62, coisa do tipo. Mas o certo é que foi durante o reinado do imperador Nero, cujo reinou de 54 a 68. Então, isso é de fato. Nero já estava em mente uma reformulação em Roma e aconteceu aquele tão conhecido evento, quem tocou fogo em Roma. Então, Nero nessa época ateou fogo em Roma e usou os cristãos como bode expiatório, os culpou. E daí então iniciou uma perseguição aos cristãos e provavelmente Paulo teria sido preso nessa época, provavelmente. E Paulo preso, mesmo assim ele não desistiu. Paulo preso, mesmo assim ele não pensou em retroceder o seu chamado. E Paulo cumpriu a sua missão até o último dia. E esse vai ser o tema da nossa mensagem. O verdadeiro cristão cumpre a sua missão. Irmãos, todos nós temos a nossa missão. Nós fomos chamados, não foi simplesmente para ficarmos sentados, cultuando a Deus de maneira fria e simbólica, sem nenhum objetivo. Não, Cristo nos chamou para que cumpríssemos a missão. E você pergunta, que missão é essa? Segundo Marcos 16:15, ele diz que a missão é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a principal missão de um verdadeiro cristão. E ele continua dizendo, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê
será condenado, mas nós temos que cumprir a nossa missão, que é falar do Evangelho. E Paulo, como eu falei, sabendo ele preso, sabendo que seria morto, ele não parou instante nenhum. Ele lembrou do seu filho na fé. Por quê? Porque Paulo provavelmente iria encerrar a carreira, mas ele lembrou de Timóteo. Timóteo pode prosseguir. Eu estou parando, mas Timóteo pode prosseguir. Então ele escreve essa carta a Timóteo e dá alguns conselhos, relembra ele de algumas coisas. E dentro disso a gente vai tratar o versículo 10. Vamos começar aqui o nosso primeiro tópico: as características de um cristão. Paulo ele diz o seguinte: tu, porém, no versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, o nosso primeiro tópico vai ser esse: as características de um cristão. E nesse instante, Paulo aponta 7 características básicas para um cristão. Ou seja, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ou seja, Paulo tem ensinado a Timóteo, e ele cita as características. Irmão, o verdadeiro cristão, ele tem que ter a característica de ensinar a palavra de Deus. Ele tem que ter a característica de pregar a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,9 diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então, por que não pregar? Por que não falar a palavra de Deus, se ela é fiel e digna de toda aceitação? A segunda característica é o procedimento. 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você consegue entender? Você está conseguindo se achar em alguma dessas características? Vamos lá, talvez não, mas a gente vai falar outras, talvez você se encaixe em alguma. A terceira característica é um propósito. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não tem dado espírito de covardia, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Propósito é pregar o Evangelho sem medo e sem covardia. Talvez você tenha se encaixado nessa característica. Ainda não? Vamos prosseguir. O quarto é a fé. A fé é o básico. A fé é o princípio. Se você, como cristão, ainda não tem a fé, tem que rever os seus conceitos. Porque ele diz em 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Entende? Você tem que entender o que é a fé. Afinal de contas, em Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós já estamos aqui com 4 características de um cristão. A gente vai para a quinta, a longanimidade. 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Quinta característica. Talvez você já se achou em alguma. A gente vai para a sexta, o amor. Mateus 22, 37, 38 diz que o amor, que devemos amar em primeiro lugar o Senhor nosso Deus, e o segundo, o nosso próximo. Mateus 22, 37, 38 vai falar desses 2 tipos de amor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo. Aí nós já estamos na sexta característica. Agora nós vamos para a sétima, esperança. Romanos 15, 3 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o primeiro tópico que nós tratamos as características de um cristão, versículo 10, qual Paulo retrata. Então, foi falado em 7 características. Provavelmente você se achou em alguma. Amém? Amém, foi fraco ainda. E o versículo
2, que no caso o tópico 2, versículo 11, ele vai dizer: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Versículo 11, que vai ser o nosso segundo tópico: a batalha de um cristão. O cristão também tem batalha. O que eu falei, que eu acabei de falar, o cristão não é simplesmente sentar como meros ouvintes, absorver, teoricamente absorver o que é cantado, o que é pregado no culto de domingo e ir para casa. Não, não é só isso. O cristão também tem suas batalhas. Ele diz sobre a perseguição, sobre o sofrimento: porém pela fé sabia que Deus o livrou sempre. Aí a gente volta lá para a quarta característica, a importância da fé. O cristão, ele vai passar por perseguições, ele vai passar por sofrimentos, momentos difíceis, mas ele tem que ter a fé. Volto a dizer, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E mais à frente nós vamos aqui para o versículo 12. No versículo 12 ele vai dizer o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão, e como é isso? É perseguição. É perseguição. É sofrimento. A vida do cristão é ruim desse jeito? Não. Não se trata de dizer que é ruim. Se trata de dizer que não é simples, como alguns imaginam. Nós temos as nossas batalhas. O cristianismo que hoje vivemos é nem de longe o que Paulo passou. Paulo realmente enfrentou vários problemas. O que Paulo relata aqui, nós nem sequer, acho que imaginamos passar. Paulo sofreu perseguições, Paulo foi morto pelo quê? Pelo amor ao Evangelho. Simplesmente porque pregava o Evangelho. Assim como os outros apóstolos. Mas o que acontece hoje em dia é que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Cristo pagou o preço para que nós tivéssemos uma segunda chance. E por que nós não queremos pagar o preço? Por que nós não queremos simplesmente falar do Evangelho? Prega a tempo e fora de tempo. Não é só em momento oportuno, não. Você vai procurar o momento certo, a hora certa? Não, provavelmente não vai ter. Você tem o seu ciclo de amizades. Você conversa com pessoas que não são crentes, com certeza. Pois aproveita e prega a palavra. Para nós, os cristãos da atualidade, está fácil. Nós não sofremos perseguições ainda. E o terceiro tópico que ele vai dizer: a vida de um cristão não é um mar de rosa. Por que não é um mar de rosa? É justamente o que eu estou falando. A vida de um cristão não é uma ilusão. A vida de um cristão não é simplesmente isso aqui, como a gente está falando. Não é simplesmente você chegar num culto de domingo. Chegou, às vezes você nem entende o que está sendo cantado, às vezes você nem entende o que estamos pregando, porque às vezes tem palavras que você não compreende, mas é porque não faz parte do meu vocabulário. Mas está na Bíblia, meu irmão. Às vezes não faz parte do seu vocabulário porque você perde o culto de ensino bíblico no domingo. Na quinta-feira você perde o culto da quinta-feira, onde são dadas oportunidades para você aprender, para nós aprendermos, mas nós pouco valorizamos. Os cultos de quinta-feira, tive o privilégio de vir agora devido a um feriado lá no seminário. Tive aqui mais o meu companheiro de aula, o Clemilton. É triste, irmãos. Mas qual é o problema? É o pastor? Gente, eu creio que não. O pastor se interessa. Traz xerox, onde ele mesmo faz xerox do material e distribui para os irmãos. Só simplesmente para você sentar, ouvir, e ainda tem um microfone para você tirar a dúvida. Qualquer dúvida você levanta a mão e vai alguém com o microfone lá. Você nem levanta para vir até o microfone, para você tirar a sua dúvida. Então você perde as oportunidades de aprender. Muitas vezes tem alguns cânticos nos corinhos que tem algumas palavras, como eu falei, que você não entende. Por quê? Porque você não participa
do culto de ensino. Como é que você vai aprender? Você muitas vezes foge de um discipulado, você muitas vezes foge de um estudo. Como é que você quer aprender? Do seu jeito? É difícil. E eu continuo a dizer, a vida de um cristão não é um mar de rosa. Quem quer viver piedosamente em Cristo tem que pagar o preço. Você consegue ver que a gente está tratando de perseguições, está tratando de pagar o preço, mas no tópico seguinte, Paulo teve a certeza que pela fé Deus sempre esteve com ele. E o cristão, no nosso terceiro tópico, a vida de um cristão não é um mar de rosa, ele diz que quem quer viver piedosamente em Cristo tem que pagar o preço. Em João 16:33 ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que é que você tem medo das batalhas? Se Cristo garante que está com você. Por que é que nós, como homens de Deus, como hoje é o dia do homem batista, homens de Deus, somos covardes? Irmãos, esse aspecto de covardia, eu confesso que eu passei um bom tempo me acovardando. Fui um covarde durante um tempo. Eu sempre quis estar aqui nessa posição, pregando, falando do amor de Deus, mas eu me achava incapaz. Teve irmãos que insistiram comigo e eu sempre fugindo. Até que chegou o abençoado dia, e daí em diante, meu irmão, a única certeza que eu tenho é que eu não quero parar. Irmãos, é tão bom quando você sente que está fazendo o que Deus quer para a sua vida. Eu falei um dia em uma igreja que eu estava pregando, eu me arrepio, só de tanta emoção. Eu me arrepio, assim, da felicidade. A gente não tem medo de estar aqui na frente, não, medo não. A gente às vezes se preocupa com o que vai falar, para não falar bobagem, porque afinal de contas é a palavra de Deus, a gente não pode destoar, não pode inventar. Mas medo não, irmãos. Eu estou fazendo o que eu amo, eu estou fazendo o que eu gosto. E o meu desafio, em nome de Cristo Jesus, eu quero vencer a cada dia. E eu não sou melhor do que você, porque com certeza você tem a fé nesse mesmo Cristo que eu tenho. Agora o que falta em muitos é a disponibilidade, é o querer. Então coloque isso na sua cabeça, nosso terceiro tópico: a vida de um cristão não é um mar de rosas, não é ilusão. E no quarto tópico, versículo 13, ele vai tratar o seguinte: os frutos de uma colheita sem Cristo. Os frutos de uma colheita sem Cristo. No versículo 13 ele diz o seguinte: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, eu vi uma frase há uns dias atrás, onde alguém disse o seguinte: Deus é tão bom, que deixa o homem plantar o que quiser, e Ele também é tão justo, que deixa o homem colher. Você você consegue entender que o homem, perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, eles plantam engano e do outro lado eles também são enganados. Nesse caso, não tem nenhum versículo que diga que ele vai estar com você, porque afinal de contas não é um homem cristão, não é um homem de Deus. O nosso quinto tópico, ele vai dizer o seguinte: o cristão segue firme, nada pode parar. Daí eu queria projetar Hebreus, capítulo 12, versículo 1, para a gente ler. O cristão, ele segue firme, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e do que foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, o cristão, nosso quinto tópico, segue firme. Hebreus 12, ele vai dizer o seguinte, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Parte B, deixamos todo o embaraço e o pecado
que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta. E aí, qual o motivo para você parar? Qual o motivo para você desistir? Qual o motivo para você não aceitar esse Cristo, que tem um plano, que tem um propósito, que tem um objetivo na sua vida e nas nossas vidas? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vê o versículo 2. Vê o versículo 2 aí, por favor. Corramos a carreira que nos está proposta. Só para me ver bem que... Era o 2 de Hebreus. Mas deixa quieto, vamos para frente. Deixa quieto. Então, irmãos, o cristão ele segue firme, ele não tem motivo para retroceder, ele não tem motivos para parar. Desanimar por quê? Se você é filho de Deus, se você tem Cristo com você, o tópico seguinte diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você vai desanimar por quê? Qual o embaraço? O que está lhe atrapalhando? É o pecado? Deixa esse pecado. Olha o versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Está vendo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Está vendo o motivo que você tem que permanecer, que você tem que correr, que você tem que fugir dos embaraços? Olhe para Cristo. Talvez o irmão do lado vai dizer: rapaz, tu vai demais para a igreja, tu lê demais a Bíblia, tu não perde um culto. Talvez você vai ter um parente que vai dizer: rapaz, essa vida de crente não dá para mim, tu está perdendo teu tempo. Mas deixe todo o embaraço e olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O tópico 6, a salvação vem pela fé em Cristo. Tópico 6, versículo 15. A salvação vem pela fé em Cristo. Como a gente falou agora há pouco, a gente vai tocar mais uma vez no versículo de Hebreus. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Como é que você acha que está agradando a Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Como é que você sabe? Porque pela fé nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E já que você diz que tem fé, como é que você sabe que está fazendo a vontade de Deus se muitas vezes você não lê a Bíblia? Se nós fôssemos fazer uma enquete e se fôssemos responder verdadeiramente, essa semana, quantas vezes você leu a sua Bíblia? Provavelmente alguns iriam passar vergonha. A Bíblia tem sido deixada de lado. A Bíblia não tem sido tratada com a sua real importância. E por isso muitas vezes ficamos pelo caminho, sem entender o que Deus quer para nossas vidas. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não estou consultando a Bíblia? Se é o único livro que tem autoridade maior para falar sobre Deus é a Bíblia. E como é que eu vou entender desse Deus se eu não consulto a Bíblia? Tópico 7. Para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Vou ler esse versículo, que é o versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Alguns movimentos teológicos tentam, de certa forma, ou tentam realmente, de forma bem firme, provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguns deles vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Certas partes até é inspirada por homens, mas outras, certa parte é inspirada por Deus, mas outras não passam de intuição humana. Outros movimentos vão dizer que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, através de algumas experiências que você tem ao ler a Bíblia,
naquele instante ela torna-se a palavra de Deus. Mas nós cristãos que cremos na Bíblia, temos que ter a certeza que ela não contém a palavra de Deus e nem ela torna-se a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. O 8º tópico, ele diz o seguinte: a importância da palavra de Deus para o homem cristão, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sem a palavra de Deus, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, não tem como o homem de Deus ser perfeito perante Deus. Versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda a boa obra. Rapaz, Francino, obrigado. Então, meus irmãos, nós temos tudo o que precisamos para ser um homem de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Paulo deixou a Timóteo esses versículos, mostrando a Timóteo que não desista. Paulo estava com certeza, como ele diz no capítulo 4, versículo 7, encerrando a carreira e guardando a fé. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo tem uma esperança, que é a que nós devemos ter. Ele diz no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Mas Paulo é excepcional. Todos quantos amam a sua vinda. Paulo nos mostra, meu irmão, através desses versículos e dos demais, você pode ler 1 Timóteo também, que o homem de Deus não pode parar, irmão. Não tem tempo para o homem de Deus parar. Paulo tinha todos os motivos para se queixar, para murmurar. Ele podia ter pedido a Timóteo, ora por mim, eu estou ruim. Ele podia ter usado essa carta como um desabafo, mostrar a Timóteo o que ele estava passando pelo Evangelho. Mas de maneira alguma, Paulo cumpriu a sua missão até o último dia. Paulo se preocupava com o Evangelho. Paulo se preocupava com a palavra de Deus. E ele quis passar o cajado para Timóteo, como ele mesmo considerava o verdadeiro filho na fé. Porque para ele não daria mais. E de fato, Paulo estava preso ali naquela época ali, sobre o domínio do imperador Nero. Ele foi realmente decapitado. Paulo realmente foi morto, mas queria deixar o legado. Já pensou se de repente Paulo desanimasse na prisão e escrevesse uma carta a Timóteo, dizendo que se arrependeu de tudo que viveu pelo Evangelho e pelo amor a Cristo? Você percebe que alguns amigos na caminhada abandonaram Paulo. Paulo foi preso não só uma vez, mas foi preso algumas vezes. E provavelmente alguns amigos preocupados com as suas reputações, disseram: eu não vou andar na companhia de alguém que vira e mexe está preso. Será que esse homem realmente é de Deus? Eles não viam como Paulo via. Paulo sofria pelo amor ao Evangelho. Paulo esteve disposto a pagar o preço pelo amor ao Evangelho. E a minha pergunta, meu amigo e meu irmão: até que ponto você, nós estamos dispostos a pagar o preço pelo amor ao Evangelho, a pagar o preço pelo amor a Cristo?
Você já pensou até que ponto você está disposto a suportar? Você já pensou se de repente você está preso num embaraço aí pelo meio do caminho e não está desenvolvendo o que realmente Deus quer para a sua vida? O que está faltando? É a fé? É um incentivo? É um esclarecimento em torno das Sagradas Escrituras? Irmãos, a nossa igreja tem o privilégio de ter 2 pastores. Se você tem dúvida, consulte-os. Aqui na igreja nós temos várias pessoas aptas a darem um discipulado. Se você tem dúvida, consulte-os. Mas não fique pelo meio do caminho. Viva a real vontade de Deus para a sua vida, irmão. Eu, como eu falei para vocês agora há pouco, eu sempre tive o desejo, o sonho de estar aqui pregando. E hoje estou fazendo. E essa experiência que hoje eu vivo, que hoje eu tenho, eu queria que você também experimentasse dela. O que você tem vontade de fazer no reino? O que você tem vontade de desenvolver no reino? Você tem vontade de cantar? Cante. Você tem vontade de pregar? Pregue, porque a oportunidade aqui tem muito. Você tem vontade de repente assumir o ministério de intercessão, de não sei, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de ser um missionário, você tem vontade de cair no campo pregando o evangelho, o que é que você tem vontade de fazer? Ou tá bom para você desse jeito, sentadinho, quietinho, não interfiro na vida de ninguém, mas também ninguém mexe com a minha? Até que ponto Deus está se agradando disso? Até que ponto você está gerando frutos? Até que ponto você está acrescentando no reino de Deus? Bom, eu não estou acrescentando, mas também não estou atrapalhando ninguém. Não foi para isso que Deus chamou, não. Segundo o que nós lemos aqui, todos nós temos objetivos e temos uma missão. E a nossa missão primordial é pregar o evangelho. Mas eu posso pregar o evangelho sem estar aqui na igreja? Ótimo. Eu, pelo menos, gosto de estar na igreja. Como eu já falei várias vezes, sempre que tenho oportunidade falo. Sinto-me bem. Para mim é uma energia extra que eu pego aqui toda vez que eu venho num EBD, um culto de domingo. Não tenho vindo nos cultos de quinta-feira devido ao seminário, mas creio que até o meio de junho estarei de férias em nome de Jesus e retornarei aos cultos de domingo. Eu amo estar na igreja. Eu amo estar na igreja. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quero pedir à igreja que esteja nesse momento orando. Quero fazer uma pergunta para você. Nós vimos agora há pouco, nesses versículos, o exemplo de Paulo, um homem corajoso, um homem que não se esquivou da batalha, um homem que tempo nenhum teve dúvida. Quero convidar você que entendeu essa mensagem e que de repente diz assim: eu sou um homem corajoso, eu não sou um homem medroso, eu tenho coragem de viver esse evangelho, eu tenho coragem de viver por Cristo, eu tenho coragem de pagar esse preço. Talvez você diga, mas só homem. Você também é mulher de Deus, você também é importante para o reino de Deus. Nós tratamos homens porque a mensagem aqui foi bem específica, mas você, mulher de Deus, também que se sentiu tocada e que tem essa coragem, quero desafiar você nesse instante a levantar uma de suas mãos e dizendo um sim para Cristo. Desse modo você vai dizer: sim, Cristo, eu estou aqui, eis-me aqui, estou pronto, eu quero ser um dos que não vai se acovardar, eu quero enfrentar essa batalha, eu quero estar com Cristo, porque eu sei que Ele é reto juiz, eu sei que Ele me dará naquele dia uma coroa, a qual Ele tem guardada para mim. Então eu quero te perguntar: você aceitaria esse convite, você aceitaria esse desafio de a partir de agora fazer a sua caminhada com Cristo? E a partir de agora você dizer: eu quero ser um crente em Cristo Jesus, eu quero crer somente em Cristo Jesus. Se você quiser, você pode levantar uma de suas mãos para que eu veja. Enquanto isso, a igreja está orando. E eu não vou insistir na pergunta, vou fazê-la mais uma vez. Você entendeu que você necessita de Cristo para a sua vida?
A sua caminhada sozinha não vai lhe gerar nada. O homem perverso e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Você quer aceitar a Cristo nessa noite? Levante uma de suas mãos. Se não, que Deus lhe conceda uma próxima oportunidade. Quero convidar você a vir aqui à frente, que nós possamos orar por você. Pois bem, irmãos, nós temos aqui a Ana Júlia, adolescente que já faz parte de uma célula, está muito bem encaminhada. Quero pedir aos irmãos que se levantem e, como gesto de abençoar essa vida, impõe as suas mãos em direção a ela e nós vamos orar. Nosso Deus e Pai eterno, em nome do Teu Filho, quero Te agradecer porque o Senhor é bom, quero Te agradecer porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Pai Santo, em nome do Teu Filho, nessa hora Te agradeço pela vida da Ana Júlia, esta adolescente, Pai amado, que entendeu a mensagem e a partir de agora decide ter uma caminhada com Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho, eu quero Te pedir que o Senhor possa estar a cada dia fortalecendo ela, que o Senhor possa estar a cada dia dando o entendimento da palavra de Deus, Senhor Deus, que o Senhor possa a cada dia estar guiando ela nos Teus caminhos. Senhor Deus, livra toda a ação do inimigo no que diz respeito a tirar essa jovem, essa adolescente dos caminhos, Pai amado. Mas que a cada dia ela possa ser bênção, ela possa crescer no reino de Deus, ela possa ser a cada dia mais amparada por a célula que ela está, amparada pela Tua igreja, que a cada dia ela possa se sentir motivada em continuar a caminhada com Cristo Jesus. Muito obrigado por essa bênção, Pai amado, pois é o que eu Te oro, agradecido no nome de Cristo Jesus. Amém. Avisos e comunicações, pastor João Pedro.